Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Paz do Senhor a toda a equipe Uniadep. Quero já iniciar esse pequeno vídeo louvando a Deus pelas vossas vidas, sendo grato a Ele por se instrumentalizar na vida de vocês para essa tão importante tarefa que é o ensinamento das nossas crianças. Quero aqui deixar uma palavra rápida e objetiva de reflexão para todos os pais e líderes, todos quanto esse pequeno vídeo alcançar, e que possa servir de ânimo, possa servir de fator de bênção para introduzir essa palavra que Deus colocou no meu coração. Eu quero fazer uso do texto bíblico que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 33, versículos 12 em diante. Todo o capítulo é um capítulo muito importante, né? Então peço que os irmãos, quando tiverem oportunidade, num tempo oportuno, os irmãos possam estar olhando ou comentar. Para ganhar tempo, vou fazer somente um comentário, mas baseado em cima desse texto que vem narrar o encontro de Esaú e de Jacó. Sei que os irmãos sabem e se lembram dessa história em que Jacó, na troca e na venda da primogenitura, Jacó engana seu pai e Esaú fica aborrecido com isso, o jura de morte, e ele, por conta disso, sai fugido. Jacó sai fugido com sua família, com suas esposas, e vai para distante. E o tempo passa e aquilo afeta muito o coração de Jacó, e um certo tempo ele encontra com seu irmão, e aqui no capítulo 33 narra esse encontro. Mas o que isso tem a ver com as crianças? O que isso tem a ver com uma palavra para os pais? O texto vai dizer que quando ele encontra-se com seu irmão, ele ainda tem aquela visão lá de trás de que seu irmão havia o jurado de morte, que seu irmão havia prometido que iria ceifar a sua vida. E isso traz um ar de preocupação. O texto vai dizer que ele fica atemorizado com isso, a ponto de tomar algumas atitudes. E é nessas atitudes que eu queria focar junto com os amados irmãos nessa breve palavra, para que possamos tirar daí algumas lições, né, valiosas para com as nossas vidas. Logo que quando ele vê ao longe o seu irmão, o texto vai narrar, ele monta uma estratégia, porque ele enxergou ali uma possibilidade de um confronto, e que esse confronto de fato poderia virar uma guerra. E ele pega os seus filhos e sua esposa e coloca na retaguarda como um claro sinal de cuidado, de proteção, porque ele enxergou ali um ponto de fragilidade, enxergou ali um ponto de necessidade maior ao colocá-los na sua retaguarda. Mas quando chega próximo ao seu irmão, o cenário é totalmente contrário. Seu irmão o abraça, Esaú o abraça, eles se abraçam, e a conversa muda de sentido, e as mágoas foram deixadas para trás, e eles começam então a conversar. Mas o interessante é que, com o passar da conversa, quando chega no versículo 12, diz assim: "E disse, caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti." Versículo 13, "Porém ele lhe disse, meu senhor, sabe que estes filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se as afadigarem somente em um dia, todo o rebanho morrerá." Quero parar aqui e pensar com os amados irmãos. Olha que cautela interessante a de Jacó. Jacó vira para o seu irmão, que não vê há tanto tempo, e que provavelmente o coração estava ansioso por partilhar com ele momentos de comunhão, momentos familiares, mas agora um Jacó modificado, um Jacó agora com o encontro com Deus, um Jacó com uma mente totalmente transformada pelo Senhor. Ele olha para o lado e percebe que na sua família havia prioridades que deveriam ser observadas. Então ele logo vira para os seus irmãos e diz: "Eu não posso ir.
Eu não posso ir no mesmo passo que você, eu não posso ir na mesma pressa que você, porque eu tenho comigo filhos, eu tenho comigo rebanho que precisam de todo cuidado. E ele reconhece que aqueles que estavam com ele, seus filhos que eram de tenra idade, não tinham a mesma velocidade do que ele, não tinha a mesma estrutura do que ele. E ele precisaria, naquele momento, olhar para isso, perceber isso, identificar isso. Logo, nesse momento difícil que ele estava passando, que era lutar contra o desejo de querer estar junto com seu irmão, mas de contrapartida ter ali as necessidades da sua família, dos seus filhos, ele logo percebe a grande necessidade e o bem maior que ele tinha, que era a sua família, e ele toma atitudes que me chamam a atenção, e olhando para o texto nós vemos, e alegra o nosso coração, porque podemos tirar vários proveitos desse texto bíblico e aplicarmos na nossa vida. A primeira coisa que ele faz, então, é perceber que aqueles filhos que estão com ele não têm a mesma força do que ele, não têm a mesma habilidade que ele tinha, não têm as mesmas estratégias de vida, a mesma experiência de vida que ele tinha, não tinha condições nenhuma dele sair correndo, dele sair pensando somente nele, esquecer-se dos seus filhos. E ele vai dizer para o seu irmão: não posso ir porque esses meninos, esses filhos que estão comigo são tenros, são novos, eles não têm o mesmo vigor, eles não têm a mesma aptidão que nós adultos temos. Queridos, a primeira lição que eu tiro nesse texto é que nesse período de pandemia, nós temos que olhar para o lado, temos que olhar para a nossa casa, temos que olhar para a nossa família, para os nossos filhos e buscarmos aprender com isso e vermos que, de fato, não somos todos iguais nesse sentido. Cada um tem a sua velocidade, cada um tem a sua necessidade, cada um tem a sua forma de pensar, cada faixa etária de idade tem o seu cuidado especial para com ela. E nós pais, nós líderes, principalmente no que diz respeito à formação espiritual dos nossos filhos, temos que lembrar que eles não têm o mesmo pique, muitas das vezes, que nós, não têm a mesma maturidade espiritual, não têm a mesma compreensão das coisas como nós temos. E quando nós vemos um texto como esse, claro, um texto de um cuidado de um pai que coloca o seu futuro, coloca o seu desejo, coloca o seu sonho em segundo plano, percebendo a necessidade dos seus filhos. Está aí algo que nós temos que levar para a nossa vida, né? Fazermos como Jacó, olharmos para os nossos filhos e percebermos que eles nem sempre vão ter a mesma velocidade que nós, nem sempre vão ter a mesma estrutura que nós temos, por serem tenros, por serem novos e ainda não terem aquela experiência de vida. Por isso, Jacó toma essa atitude: olha, eu vou, mas vou no passo em que dá para minha família acompanhar, porque para mim eles são importantes, para mim eles são alvos de todo o meu cuidado. E o versículo seguinte, versículo 14, ele ainda vai dizendo, ainda vai seguindo, vai dizendo assim: ora, passe o meu senhor diante da face do seu servo, falando, Jacó falando do seu irmão, e eu irei como guia, pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante da minha face e conforme o passo dos meninos, até que chegue ao meu senhor em Seir. Aqui Jacó também vai declarar claramente que o objetivo dele não era só chegar, o objetivo dele era chegar com os seus filhos e ter a certeza de que os estava guiando, observando as suas forças, observando os esforços que estavam sendo feitos. E ele sabia que todo esse caminhar ali no deserto, ali naquele lugar difícil, que os meios não eram como são hoje, e logo ele, vendo essas dificuldades, ele observa a necessidade de guiá-los, e está aí mais uma coisa que eu queria enfatizar com os amados irmãos: a responsabilidade de guiar os seus filhos é sua. A responsabilidade de guiar os meus filhos é minha, é nossa. Somos nós os responsáveis, somos nós os guias. Não é a televisão, não é a internet, não são as revistas. Somos nós, os pais, os líderes, que temos a mente de Cristo, que fomos chamados para sermos a diferença nessa sociedade. Nós temos que começar na nossa casa, com os nossos filhos, nas nossas igrejas, não é? E bem verdade que não podemos nos omitir dessa responsabilidade.
E louvo a Deus que Deus tem despertado, né, esse departamento de uma forma linda, tem feito um excelente trabalho. Nós pais, temos a obrigação de somar com eles, né? Essa responsabilidade não é deles, a responsabilidade é nossa, e eles apenas somam com a gente, né? E somam de forma grandiosa. Por isso fica aqui nosso agradecimento. Mas não para por aí, diz o texto que ele segue naquele passo, segue observando as necessidades, segue observando as fragilidades da sua casa, da sua família, segue tomando cuidado para saber se tem sede, se tem fome, para saber se está cansado, se não está sendo queimado pelo sol, se não está sendo sufocado pelo frio, e ele segue com esses cuidados. Quando chega também no versículo 18, o texto diz assim: e chegou Jacó salvo à cidade. Queridos, não basta só chegar lá na frente destroçado, chegar lá na frente, você olhar para trás e perceber que poderia ter feito algo que não fez, chegar lá na frente com um sentimento de remorso, com um sentimento ruim no coração. Por isso o dia de fazer é agora, o dia de fazer é hoje. A hora de lutar pela sua casa, a hora de lutar pelo seu lar é agora. É a hora de plantar para que lá na frente você colha coisas boas, né, na vida do seu filho, na vida da sua filha, no seio da sua família. É hoje, essa é a oportunidade. Jacó chegou lá na frente salvo, chegou no seu objetivo salvo, na velocidade que dava para chegar, não deu para correr, ele foi andando, mas chegou lá com toda a sua casa salva, com toda a sua casa livre das intempéries do caminho, fortalecida, alimentada em todos os aspectos, e isso é lindo de ver, essa atitude na vida de Jacó. Quando chega no capítulo 20, no versículo 20 do mesmo capítulo que estamos lendo, 33, ele vai dizer assim: ele levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Queridos, isso tudo uma hora vai passar. Isso tudo uma hora termina, né? Não sabemos quando, cremos que em breve Deus dará o seu remédio para todo esse mundo. E se não terminar aqui, vai terminar no céu quando nós chegarmos lá. Mas a grande questão é: o que nós vamos fazer quando isso tudo acabar? Será que vamos conseguir sentar lá na frente e lembrar: poxa, como foi bom esse período que passamos juntos? Deu para edificar muita coisa. Vamos chegar lá na frente. Jacó, quando chegou lá na frente, vai falar que ele levantou um altar. Ele não levantou um altar com qualquer coisa. Ele levantou um altar, e cada hora que ele construía aquele altar, por certo, ele lembrou da dificuldade que ele passou, ele lembrou do caminho que ele percorreu, e cada pedra, talvez, que ele foi se colocando naquele altar, talvez tipificava uma dificuldade que ele passou e foi rompida por causa da sua perseverança e do zelo, do seu cuidado. E aquele altar ficou, que ele formou, o Senhor, ficou com um gosto diferente, ficou com um sentimento diferente, porque ele fez algo com uma intenção verdadeira, e o Espírito o ajudou, o Senhor o ajudou, o Senhor o fortaleceu naquele momento, e creio que assim será na tua e na minha vida. Chegaremos ao final disso tudo com o nosso altar erguido ao Senhor, dizendo: Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos manteve, o Senhor nos enviou recursos em todas as áreas e nos manteve de pé. Que o Espírito do Senhor possa conduzir a tua casa, continuar te ajudando, continuar te fortalecendo. E acima de tudo, lembre-se, maior do que tudo, é importante a tua vida espiritual, a vida espiritual do teu filho, da tua filha. Lembra-se que ele é uma esponjinha, tudo absorve. Então você se cerque de coisas boas, cerque os seus filhos de coisas boas, de coisas edificantes, para que eles possam crescer e o seu crescimento seja um crescimento no Senhor, produtivo, e que a sua vida, que depende muito do que se planta hoje, possa ser uma vida feliz, uma vida com o Senhor, e com certeza você junto com ele se alegrará nos momentos que virão. Que Deus abençoe sua casa, Deus abençoe esse departamento, que tanto tem sido bênção na nossa vida. Que o Senhor continue acrescentando cada dia mais e mais estratégia a toda a liderança, não só a liderança geral na sede, mas também as lideranças nas congregações, e também a todos os pais. Que Deus possa te dar sabedoria, que Deus possa nos encher de graça para passarmos esse momento
tendo uma palavra de sabedoria na nossa boca, ensinamentos do Senhor possam fazer a diferença na vida dos nossos filhos. Que Deus te abençoe, fique com Deus na paz do Senhor e até breve, se Deus quiser, em nome de Jesus.